Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, como o pastor já falou, já é uma bênção estar aqui, né? É uma bênção assim. Estava me segurando ali, para não chorar já. Porque não tem como, né? Os hinos, as palavras, e você vai pensando em tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. A vontade é de se emocionar e tá certo, tem que agradecer. Como o pastor falou para a Elaine, é estranho, né, o sentimento de gratidão, porque ao invés de te fazer sorrir, te faz chorar, né? Então, é nesse espírito de agradecimento, de alegria, que eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100. Amém? Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Verso 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, Criador e sustentador de todo o universo, estamos aqui, ó Santo Deus de Israel, porque o Senhor nos sustentou. O Senhor nos guardou, ó Pai querido, apesar de todas essas adversidades. Senhor, ainda estamos em pandemia. Claro que o Senhor está nos ajudando a passar por essa prova. E nós te glorificamos, que como o pastor já falou, nós somos um milagre. Somos milagres, Senhor, em tuas mãos. Isso mostra, Senhor, o teu poder e a tua soberania, Senhor, na história. Estamos aqui, Senhor, neste culto de gratidão, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus. Pai Santo, guia-nos nesse momento, para que falemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, as tuas verdades eternas. E não só, Senhor, fique em nossa cabeça, mas também que vá para nossas práticas, e que esse espírito de gratidão, de reconhecimento, tome o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estar aqui nesse culto já pressupõe algumas coisas. Em primeiro lugar, se você está no culto de agradecimento ao Senhor, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é que Deus existe. Primeira coisa que passa em nossa cabeça é que Deus existe. E segunda coisa, Ele não só existe, mas Ele é bom. E por Ele ser bom, Ele age com bondade. E se você está aqui, sabe que Deus existe, sabe que Ele é bom, e Ele age com bondade, você reconhece essa bondade. E o ato de reconhecer te faz estar aqui. Está vendo como uma coisa puxa a outra? É esse Deus a quem nós servimos. E o Salmo 100, meus irmãos, semelhantemente, é um salmo que convoca o povo do Senhor a reconhecer que Ele é Deus. Reconhecer que Ele age em nosso meio, seja nas grandes coisas ou sejam nas pequenas coisas. Como o pastor falou, se nós, igual a congregação, né, faz aquela fila de testemunhas, vocês já viram? Eu fui lá só 2 vezes, tá? Não fico lá não. Mas vocês já viram que eles fazem aquela fila de testemunho? Imagine, se eu falasse assim, irmãos, cada um vem contar uma bênção aqui do Senhor. Nós ficaremos aqui, ó, horas. E o lindo de reconhecer isso, que as pessoas só reconhecem, por exemplo, no caso das 2 irmãs que foram citadas, são milagres fantásticos. Mas sabia, meus irmãos, que só por você estar aqui já foi um milagre? Acordar, estar aqui com segurança, isso já é um milagre. E devemos reconhecer as pequenas coisas também. Meus irmãos,
Esse salmo, ele é uma convocação para cultuarmos a Deus por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele é. Em outros tempos, este salmo foi usado como cântico da entrada do templo. Então, os irmãos chegavam e o sacerdote proclamava, e eles cantavam o que nós acabamos de ler. Se percebermos, a ideia de entrar no santuário, de estar nos átrios, significa que eles estavam em direção ao templo. É muito parecido com a nossa série de salmos de romagem, que eles caminham e vão louvando ao Senhor durante essa peregrinação. Se vocês perceberem também, meus irmãos, nós vemos aí várias ordens. Vocês viram? Celebrai, servir, apresentai-vos, saber, entrai, render-lhe graças e bendizei-lhes. Todos esses imperativos, eles têm um sentido de culto. Nós fazemos isso no culto. Nós servimos, nós reconhecemos, nós bendizemos. Praticamente, nós já fizemos tudo isso aqui já. O que o salmista quer, a divisão do verso 1 ao 3, devemos louvar ao Senhor com alegria, pelo que Ele fez. E o verso 4 a 5, devemos louvar e cultuar o Senhor com gratidão, pelo que Ele é. Então, meus irmãos, vejamos o versículo 1, que diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor. Quem? Todas as terras. Meus irmãos, o salmista, ele já começa ordenando que nós devemos celebrar o Senhor. Celebrar aqui, meus irmãos, é um sentido de festa, sabe? Uma celebração. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Que ele fala, vamos celebrar, o meu filho voltou. Isso é uma festa. E ele fala que nós devemos, é uma ordem, devemos celebrar ao Senhor. De que forma? Triste? Com júbilo. Meus irmãos, devemos celebrar o Senhor com júbilo. E aqui o Senhor, meus irmãos, é Yahvé. O pastor sempre gosta, né, de falar Yahvé, o Deus da aliança. Porque o culto, meus irmãos, é o Deus da aliança falando com o povo da aliança. Porque foi assim que Deus decidiu se relacionar com a gente. Vocês já pensaram nisso? Como um Deus tão poderoso, tão soberano, tão transcendente, se comunica com seres finitos? E a Bíblia responde, por meio de aliança. É assim que Deus se relaciona com o seu povo, de Gênesis a Apocalipse, em aliança. E a Bíblia fala para nós adorarmos, celebrar Ele com júbilo, porque Ele é o Deus da aliança. Fez um pacto conosco e somos o seu povo. E como povo, nós reconhecemos isso e celebramos ao Senhor. Porém, se vocês notarem, a ordem aqui não é apenas para o povo. A ordem é para quem? Todas as terras. Meus irmãos, o fato de estarmos aqui celebrando ao Senhor não significa que todo mundo deveria celebrar o Senhor. Você acha que Deus só aplica a sua misericórdia, a sua bondade ao seu povo? Claro que não. Claro que não. Deus guarda, meus irmãos, todas as pessoas. Todas as pessoas. Nós, como reformados, chamamos isso de graça comum. É uma graça que Deus aplica a todas as pessoas para que elas sejam generosas, inteligentes e para preservar o mundo de coisas piores. Como vocês sabem, o Brasil é um país considerado um país corrupto. É um país corrupto. Porém, nós temos polícia, nós temos política, nós temos todas essas coisas. Para quê? Para frear o nosso coraçãozinho que é mau. E isso, meus irmãos, é digno de nós agradecermos ao Senhor, porque se não fosse Ele, o mundo não seria mundo. O mundo se autodestruiria. É o Deus que nos preserva. E a ordem aqui não é só para o povo do Senhor, é para o mundo todo.
E embora eles não reconheçam que o Senhor é Deus, Ele continua sendo Deus. Não só Senhor da igreja, mas Senhor do mundo todo. Deus é o Senhor do mundo todo, embora eles não reconheçam. A segunda parte, meus irmãos, diz o seguinte, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Meus irmãos, servir aqui, podemos entender de duas formas. Ou no sentido de forma mais restrita, um culto mesmo, ou servir ao Senhor não só dentro da igreja, mas também servir ao Senhor do lado de fora, com seus dons e suas habilidades. Como o hino que nós cantamos, servir ao Senhor no trabalho também. Servir ao Senhor no trabalho. E como tem que ser esse serviço? Com alegria. Meus irmãos, já viu aquelas pessoas, crentes, tá? Que passam horas assistindo alguma série da Netflix? Já viram? Isso acontece, normal. Está lá com alegria, com aquele entusiasmo. Mas quando vem para a igreja, parece que é um fardo. Meus irmãos, o serviço ao Senhor, o ato de você vir para cá, tem que ser com alegria. Não como um fardo ou como uma recompensa. Nós devemos servir ao Senhor com uma alegria, meus irmãos, abundante. É por tudo que nós cantamos aqui. E não apenas no sentido de servir por servir, mas servir ao Senhor alegremente. E não, meus irmãos, como eu disse, apenas aqui. Mas você serve ao Senhor no seu trabalho, você serve ao Senhor na sua casa, e todas essas tarefas têm que ser com alegria. Por meio... Ter irmãos, não sei se vocês são assim, espero que não. Entendem que o serviço é um fardo. Já viu aqueles irmãos que falam assim, amanhã já é segunda-feira, vou ter que trabalhar? Já viram esses irmãos? Não, meus irmãos, amanhã é segunda-feira, e é uma bênção, e eu vou trabalhar. E lá eu vou servir ao Senhor com alegria. Porque em Colossenses diz que nós devemos trabalhar para o Senhor, trabalhar não como se fosse para o homem, mas como se fosse para Deus. E nós trabalhamos como se fosse para o Senhor, nós trabalhamos com alegria, com gratidão, porque nós sabemos que por meio do nosso serviço, Deus é glorificado. É assim, meus irmãos, que nós devemos servir ao Senhor, no sentido amplo, servir ao Senhor em todas as esferas da nossa vida, até lavando uma louça, até varrendo uma casa, devemos fazer com alegria, porque Deus é glorificado. A terceira ordem, o salmista diz o seguinte, ele ordena o seguinte, apresentai-vos diante dele com cânticos. Cântico, meus irmãos, também traz a mesma ideia de alegria, de fazer louvando. Meus irmãos, para você se apresentar, você tem que vir. Estava conversando, para saber, né, qual vai ser o tema do ano que vem, da igreja, nós estávamos falando sobre a igreja essencial. Né? Infelizmente, muitas pessoas elas estão confundindo este culto com o culto online. Não é culto. Não é culto. Ah, Samuel, é culto sim, tem tudo. Não, não é culto. Não é, desculpa. Não é. Meus irmãos, a Bíblia diz que esse momento aqui é um momento de comunhão. É um momento, meus irmãos, onde nós estamos com pessoas da mesma fé. Não dá vontade de sair daqui. Não dá. Porque estar aqui, meus irmãos, é um meio de graça. Isso fortifica a nossa fé. Isso é um meio de graça, a comunhão dos santos. E, infelizmente, as pessoas, elas perderam isso. Perderam. Hoje em dia, elas... chega a noite, eu não vou para a igreja, não. Aí fica selecionando qual culto ela vai assistir. O Augusto vai pregar nesse. O Leandro Lima vai pregar naquele. Não, meus irmãos. Se você está assim, deixa eu falar uma coisa para você. Você está pecando, porque você não está cultuando. Samuel, tem exceções. Claro que tem pessoas que não conseguem vir. E para essas pessoas, isso é uma bênção. Eu estou falando de casos normais. Eu estou em casa, eu posso ir para o culto, eu tenho saúde, mas eu não me apresento diante do Senhor. E se eu me apresento é como se fosse um fardo. Não, meus irmãos, nós temos que nos apresentar com cânticos, cantando ao louvor,
com louvor, saindo de casa e estando aqui, louvando ao Senhor e agradecendo pelo que Ele é, se apresentando com um coração grato por tudo aquilo que Ele é, como nós fizemos isso aqui, ó. Isso aqui é uma bênção. Como o pastor falou, na Venezuela não tem nem cachorro. Se você lê os artigos da Venezuela, não tem cachorro, porque já comeram todos. Olha a situação, meus irmãos. E nós achamos que nós temos os maiores problemas do mundo. Não, você não tem os maiores problemas do mundo. Você tem os seus problemas, como qualquer um, mas não são os maiores do mundo. Você tem o básico, você tem água, você tem comida, você tem roupa. É o texto que o pastor leu de Mateus 6. Nós temos tudo isso, porque Deus nos deu. Então, meus irmãos, não confunda. Isso é culto. Televisão não é culto. Tá? É um momento, você aprende, você está ali, mas você não tem comunhão. E isso, meus irmãos, faz... É porque... O que acontece, né? O que acontece? Vamos ser sinceros. Na igreja, não tem pessoas perfeitas, tem pessoas falhas. E por essas pessoas serem falhas, você acaba se entristecendo. Aí a pessoa vai lá e fala assim, o irmão é fofoqueiro, vou ter que sair da igreja, né? O irmão, você viu? O irmão não me deu a paz do Senhor, tá vendo como ele é arrogante? Vou ter que sair da igreja. Então, meus irmãos, você que tem esse pensamento, espero que não. Você que tem esse pensamento, aplica isso a tudo na sua vida, tudo, tá? Seja coerente, como o pastor falou, né? De coerência. Quer trazer os filhos para a igreja, mas vota no comunismo, não tem coerência? Seja coerente. Aplica isso a tudo na sua vida, tá? Então, quando chegar na sua faculdade, alguém falar uma fofoca, sai da sua faculdade. No seu serviço falaram mal de você, sai do seu serviço e passe fome. Não, meus irmãos, não justifique aquilo que já está no seu coração querendo culpar o outro. O erro está em você. Então, meus irmãos, temos que nos apresentar ao Senhor com cânticos. Apresentar, meus irmãos, pressupõe estar aqui. Chegou às 6 horas, às vezes vão apresentar o Senhor, aí senta lá no sofá, pega a pipoca e começa a comer. Desculpa, não é assim. Não é assim. Meus irmãos, versículo 3 diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus. Senhor Yahvé, o Deus da aliança. Ele é o quê? Deus. Aqui, nós poderíamos, né, ou podemos, substituir o verbo saber pelo verbo reconhecer. Porque nós reconhecemos que esse Deus da aliança é Deus. E, meus irmãos, reconhecer e saber que o Senhor é Deus traz implicações na nossa vida poderosas. Quando nós reconhecemos que aquele a quem nós louvamos, engrandecemos, é Deus, onipotente, onipresente e onisciente, isso traz um conforto gigante. Não só conforto, mas também humildade. Hoje, o homem, na sua cabeça, ele quer ser Deus. E nós vemos aí as filosofias onde o homem é autônomo, onde ele acha que pode, onde ele acha que despode, e a ciência que já virou um ídolo, e Marx que é um ídolo, e todo mundo é um ídolo. Porque o homem, meus irmãos, eles não deixaram de adorar, mas eles adoram outra coisa. E quando nós reconhecemos que o Senhor é Deus, muda completamente a nossa vida. O Senhor a quem eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que detém toda a autoridade. Aquele que detém todo o poder e todo o domínio. É o Deus que me criou e é o Deus que me preserva. Eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que reconhecer que o Senhor é Deus. Sabe qual foi a estratégia de Davi? Quando estava todo mundo com medo? Que ele reconheceu que o Senhor é Deus. E quando você reconhece que você está debaixo da mão desse Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, não vou falar que você se torna imbatível, porque imbatível é só Deus. Mas isso te fortalece de uma forma. O Senhor que me prometeu, aquele ser que eu digo adorar, Ele é o próprio Deus. E sendo Deus, Ele é imutável. E se Ele é imutável, as suas promessas não caem. Agora, meus irmãos, isso é como devemos cultuar o Senhor, com alegria. De que forma? Celebrando, servindo, apresentando e reconhecendo. Mas por que devemos cultuar o Senhor alegremente? Ele diz aí,
O versículo 3, parte B, diz o seguinte: foi ele que nos fez. Estudando esse texto, há 3 possibilidades aqui. No sentido de Deus ser o criador de todas as coisas, que quando você lê rápido você entende isso, que nos fez no sentido de criar, no sentido de criador. Segunda possibilidade, um sentido de redentor, que ele nos criou, que é o segundo nascimento. E terceiro, que ao meu ver faz mais sentido à luz do contexto, que é no sentido de povo. Ele nos fez. E nesse sentido, para Israel, significa que eles tinham a noção e o reconhecimento que eles eram povo de Deus. Partindo de que homem? Abraão. Vocês lembram da história de Abraão? Deus chama um homem e diz: por meio de ti, todos os habitantes da terra serão abençoados. A partir desse homem, ele promete uma descendência. Essa descendência, depois vem Isaac e Jacó. 70 vão para o Egito. O que acontece lá? Eles multiplicam, eles crescem, porque a palavra do Senhor não cai. Eles crescem e se tornam povo. O que acontece? Deus chama Moisés. Agora esse povo ele é subjugado. Deus chama o libertador. Tira esse povo debaixo do poder do faraó e dá leis para esse povo. Porque Deus estava montando um povo. E um povo precisa de leis. Sabe aquele crente que fala assim: eu vivo na graça, a lei já foi? Desculpa, você não entendeu o evangelho ainda. A lei, meus irmãos, ela não serve para nos salvar, mas ela manifesta aquilo que já aconteceu dentro de nós. Quer saber se uma pessoa é crente? Vê o que ela fala, vê como ela vive e vê como ela pensa. Como eu sei que ela pensa? Jesus fala que aquilo que o coração está cheio é o que a pessoa fala. Isso é uma característica para saber se a pessoa realmente ela nasceu de novo. É assim. Quer saber? É porque, infelizmente, hoje está tudo normal, né? Tudo normal. Eu posso ser crente, mas eu posso aderir ao movimento LGBT. Eu posso ser crente, mas eu posso aderir ao movimento feminista. Eu posso ser crente, mas eu posso aderir a todos esses movimentos. Não, meus irmãos, você não pode. Ou você é crente, ou você vai para esse lado. Mas não fala que você é os dois. Porque a Bíblia fala... O que a Bíblia fala sobre escândalo? Ai daquele por quem vem escândalo. Não é o que faz, é por quem vem. Não seja objeto de escândalo para o cristianismo. Não seja. E tome cuidado, meus irmãos. Tome cuidado com as músicas que vocês ouvem. Porque são cantadas por essas pessoas aí. Não vou citar nome porque provavelmente você já conhece. São pessoas que aderem a todos esses movimentos. Tudo isso. E depois cantam na igreja. Não, meus irmãos. Deus não aceita essas coisas. Deus ele não é um ser incoerente. Deus chama a pessoa, trabalha no coração dessa pessoa e a pessoa age de acordo com a vontade dele. Não perfeitamente, com suas falhas, mas ela tem prazer na lei do Senhor. Ela vive para o Senhor. Então, meus irmãos, Deus chama esse povo e agora, olha o que o salmista diz. Por que eu devo louvar o Senhor? Porque Ele nos fez povo. Olha o que ele diz. Foi Ele que nos fez e dele somos. O que diz o seguinte? Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Agora, meus irmãos, essa é a razão pela qual o salmista diz que devemos louvar o Senhor. Porque somos povo seu. E assim, meus irmãos, como Abraão, os israelitas entendiam que Abraão era o seu pai, segundo a carne. Sabe o que Paulo fala? Que nós somos filhos de Abraão também, mas pela fé. E aqui, meus irmãos, eu abro para um momento de reflexão. Porque os judeus, eles entendiam que por ser filho de Abraão, segundo a carne, eles eram salvos. Eles estavam em paz com Deus. Meu pai é Abraão. Eu tenho a circuncisão, eu tenho a marca. O que a Bíblia fala? Que judeus com a circuncisão do coração. Não tem nada a ver com o exterior.
que a Bíblia fala também? Eu gosto de Jesus porque Jesus ele já mata na hora, né, o assunto. Os judeus chegam, falam assim, começa a blasfemar, né, porque Jesus faz o discurso e eles começam a falar mal, né? Aí fala assim, ó, se vocês têm por pai Abraão, vocês creriam em mim. Mas como vocês não creem em mim, vocês têm outro pai, o diabo. Simples. Eu gosto de Jesus porque ele é assim, não tem meio termo. Ou você é crente ou você não é. E ali Jesus estava quebrando um paradigma. Qual é o paradigma? Qual é o paradigma? Não é porque você nasceu crente que você já é um regeneradinho. Nós somos aliancistas, batizamos crianças, mas temos que entender que aquela pessoa não nasceu regenerada, mas ela precisa se converter. Não é porque eu sou filho de crente que eu sou crente. Não, meus irmãos, de forma alguma. Eu sou crente porque Deus trabalhou no meu coração. E para trabalhar no meu coração, Ele me deu a noção que eu sou um pecador miserável e que eu tenho que crer no seu Filho. E Ele não só faz isso, mas também Ele me dá fé e Ele me dá arrependimento. A partir daí, eu sou povo. Primeiro eu sou regenerado, depois eu sou povo. Entende? E é isso que os judeus caíam muito nisso. Entendiam que a sua carne, a sua circuncisão, ou trazendo para hoje o seu batismo, era só isso. Ah, sou crente. Aí sabe o que eu faço? Domingo eu vou para a igreja, sabe? Daquele jeito, né? Domingo eu vou para a igreja. Aí segunda-feira eu estou lá na empresa lá. Aí começam aquelas rodinhas, né? Aí começam os palavrões. Quem está no meio lá? Ele. Não, meus irmãos, não é assim que funciona. Você é crente aqui? Você é crente lá também. Não existe essa incoerência. Não existe. Ah, Samuel, é muito difícil. Lê o livro de Daniel. Depois você fala para mim o que é difícil. Lá ele estava sozinho. Sozinho. Então, a causa é o seguinte. Ele nos fez. E isso, meus irmãos, aplicado para nós. Porque se estamos aqui, nós somos povo. E como povo, nós celebramos ao Senhor. De que forma? Com alegria. É assim que devemos louvar e cultuar ao Senhor. Porque Ele nos fez. E nos fazendo, nós reconhecemos que Ele é Deus e nós o cultuamos com alegria. Olha que coisa linda. É um privilégio, meus irmãos. É uma graça abundante. E diz também que nós somos povo e rebanho. Aqui ele vai usar a linguagem de como um pastor, que Deus é um pastor. E quando nós vemos que Deus é um pastor, o que vem na nossa cabeça? João 10. O que fala João 10? Que Jesus é o bom pastor. Jesus, meus irmãos, Ele é o bom pastor. É Ele que nos preserva. É Ele que chama a sua ovelha. E o que acontece quando Ele chama a sua ovelha? Ela ouve, ela só ouve, por isso que eu falei, irmãos, sempre pega o detalhe. Ele sempre pega o detalhe. A ovelha só ouve? Ela faz o quê? Ela segue. Sabe aquelas pessoas que só ouve, ah, eu sou salvo. Não. Ela ouve e ela segue. Seguir, meus irmãos, a Jesus Cristo é seguir segundo a sua vontade, não é segundo a minha vontade. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele não é igual a mim, Ele é Senhor da minha vida, Ele é o Senhor do meu coração. Então eu o sigo. E o que Ele faz por essa ovelha? Ele morre por ela. Jesus Cristo, meus irmãos, morreu pelas suas ovelhas. Não morreu para todo mundo. Ele morreu pelas suas ovelhas, de forma substitutiva. É o hino que eles estavam cantando agora. Cristo morre em nosso lugar. Ele troca. Porque desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles tinham planejado todo esse plano de salvação. Deus não foi pego de surpresa. Ixi, Adão pecou e agora? O que a gente faz? Jesus, dá uma ideia aí. Não é assim que funciona. Deus, antes da fundação do mundo, nos seus decretos, Ele já sabia, Ele decretou tudo o que acontece. E no decreto de Deus, Ele prometeu ao Filho, na sua aliança, um povo. Filho, dar-te-ei um povo. Amém, Pai? Desça. Agora você vai ter que morrer por ele. Morra por esse povo. E agora? Quem vai aplicar? O Espírito Santo. O Pai inicia a redenção. O Filho conclui. E o Espírito Santo aplica. Se estamos aqui, é porque essas três coisas aconteceram em nossa vida. E isso é uma bênção. E como pastor, ele faz uma última promessa. As minhas ovelhas, o que acontece? Nunca perecerão. Nunca. Isso é uma promessa. Se você é a ovelha do Senhor,
se você tem essa convicção, guarde lá no seu coraçãozinho: eu não vou perecer, não por causa de mim, mas por causa do Senhor. E isso é uma bênção. Meus irmãos, na segunda parte, versículo 4 diz o seguinte: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Agora mudou. Não está falando mais de alegria, está falando de gratidão. É o que nós estamos fazendo agora. Meus irmãos, para você ser grato, como eu falei, você tem que reconhecer que Deus fez alguma coisa por você. Sabe aquela pessoa que te faz um favor, aí você fala assim, não fez mais do que sua obrigação. Sabe, a pessoa fala, por nada? Não fez mais do que sua obrigação? Não funciona com Deus isso. Deus, meus irmãos, nós temos que reconhecer que o Senhor age em nossas vidas, não só em coisas grandes, como eu falei, mas também nas pequenas. Nós temos que ter um coração grato. Em Filipenses, Paulo diz o seguinte: fazei tudo sem murmuração. Tudo a pessoa reclama. Tudo para ela é chato. Todo mundo é chato. Todo mundo é mau. Só ela que é uma bênção. Só ela que é boa. Não, meus irmãos. Se coloque junto. Nós temos que ser gratos. Temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Ele fala para nós entrarmos por suas portas com ações de graças. Aqui está se referindo ao templo. Quando chegar, já chega agradecendo. Já chega agradecendo ao Senhor. Aí já vem com um monte de problema, fala assim, já deu horário já, não sei como vai ser. Não, meus irmãos, tem que chegar com um coração grato ao Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui. Reconhecer que o Senhor age em nossas vidas. Além disso, ele diz o seguinte: rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. O nome de quem? O nome do Senhor. Devemos bendizer ao Senhor. E tudo isso, meus irmãos, com um coração grato. Por fim, meus irmãos, ele fala o segundo motivo pelo qual nós devemos cultuar o Senhor com ações de graças. Verso 5 diz o seguinte: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura, e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista aqui, ele usa três atributos de Deus: bondade, misericórdia e fidelidade. E esses três aspectos se manifestam no Deus da aliança. Se Deus entrou em aliança conosco, é porque Ele é bom, Ele é misericordioso e, por fim, Ele é fiel. A Bíblia fala assim: se nós somos infiéis, Deus continua fiel. Ele não pode rejeitar a si mesmo. Deus, meus irmãos, há coisas que Deus não pode fazer. Nossa, meu Deus pode fazer tudo. Não, tem coisas que Ele não pode fazer. Deus não pode mentir. Deus não pode deixar de ser fiel. Essas coisas não podem alterar Deus. Nesse aspecto, Deus, Ele não pode fazer tudo. Deus não pode mentir. E a sua fidelidade, meus irmãos, para conosco é essa aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Você acha, na sua cabeça, que você merecia estar aqui? Vou pegar só de 2020, não vou pegar de tudo. Só na época da pandemia, que foi uma época muito pesada para nós. Muito triste. Sabe, não poder vir ao culto, não poder cantar. Os corais ainda estão voltando. Louvado seja o nome do Senhor, que ano que vem volte tudo ao normal. Né? O nosso desejo está aqui. É o nosso desejo. Pega só esse período. Você acha que você merece estar aqui? Se nós estamos aqui, é porque Deus manifestou esses três atributos: bondade, misericórdia e fidelidade. E por Ele manifestar essas três características dEle, é porque nós estamos aqui. E isso é motivo de agradecimento. Agradecimento. Porque Deus foi bom para conosco. Meus irmãos, para concluir, embora a ordem do Senhor seja universal, como nós vimos, que a ordem é universal, nem todos cumprem. Nem todos cumprem.
E se nós cumprimos, não é porque eu sou melhor, ou Daniel, ou pastor, ou qualquer um que está aqui. Não. É porque Ele agiu em nós. E por Ele agir em nós, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações, é porque nós reconhecemos que Ele é Deus. E isso, meus irmãos, não parte de nós, é dom de Deus. E, meus irmãos, se Deus fez tudo isso, Ele também é o Deus que não só chama, mas também Ele cumpre a sua obra. Conforme Filipenses 1,6 diz o seguinte: aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la. E isso é uma promessa. Por fim, meus irmãos, que a graça do Senhor seja conosco em todas as coisas, para que nós louvemos ao Senhor com alegria, gratidão. Por quê? Em primeiro lugar, vamos ver se vocês aprenderam. Porque Ele nos fez. Em segundo lugar, porque Ele é bom, misericordioso e fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, é um privilégio, é uma graça estar aqui, Senhor Deus, para falar das Tuas verdades. O Senhor, ó Pai querido, tem nos guardado todo esse tempo. O Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, desde quando começou a pandemia, tem guardado o Teu povo. Mas não só o Seu povo, o Senhor também guarda os demais. Mas, infelizmente, eles não reconhecem que é o Senhor. Mas eles não reconhecem, ó Deus Todo-Poderoso. Por eles não reconhecerem, não significa que o Senhor é Deus de todas as coisas. O Senhor é. Continue abençoando a igreja, Senhor, de Ei Carvalho, a igreja presbiteriana de Ei Carvalho. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse finzinho de ano e também ano que vem, cultuar o Senhor com alegria, com gratidão por aquilo que o Senhor fez em nós, que o Senhor está fazendo, Senhor, em nós. Ó Deus Todo-Poderoso, e também por aquilo que o Senhor é. Um Deus bom, misericordioso e também justo. Pai Santo, somos gratos a Ti. Obrigado, ó Pai querido, por nos providenciar todas essas maravilhas. Mas eu Te agradeço por uma bênção muito maior, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Obrigado por essa maravilha, Pai, que como consequência nós temos a vida eterna e somos filhos do Senhor. Podemos dizer, Pai querido, que somos famílias do Senhor e podemos, Senhor, nos assentar. Podemos desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Tudo isso, Pai, eu Te agradeço, em nome daquele que é santo, justo e daquele, Senhor, sobre o qual todos vão ter que se ajoelhar, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.